Tirania de Aço capítulo 724. Retornando de Copenhague. Ao voltar para casa, Berengário foi recebido por sua família. Os olhares no rosto de Adele e Linde quando descobriram que Alexandros estava clandestinamente na viagem de Berengário foram inestimáveis. Durante a ausência do Kaiser, suas esposas estavam ansiosas, com Linde enviando uma busca nacional pelo príncipe desaparecido. Descobriu-se que o menino havia se infiltrado nos suprimentos de Berengário e se juntado a seus pais em sua jornada. Uma coisa era ser repreendido por Berengário, mas ser repreendido por todas as 5 mães do menino ao mesmo tempo. Alexandros jurou que nunca mais na vida fugiria do palácio. Naturalmente, o menino ficou de castigo e confinado em seu quarto pelos próximos 6 meses, como Berengário havia prometido. Ele só podia sair para aulas e eventos sociais, como refeições em família. Quanto ao Kaiser, ele não teve o menor tempo para relaxar quando sua noiva ruiva e peituda imediatamente o sequestrou em seu escritório, interrogando-o sobre o que ele havia visto no bosque sagrado da Jutlândia. Berengário tirou 3 cálices de vinho e entregou um a Linde antes de contar à mulher sobre sua viagem. Honoria estava presente para a reunião, mas ficou sentada em silêncio esperando que seu marido contasse sua história. Bem, encontramos o local que você marcou para nós. Devo dizer que fiquei surpreso quando entrei nele. Berengário continuou a contar tudo o que viu e testemunhou, excluindo os detalhes sobre seu vislumbre do destino de si mesmo e de seus entes queridos. Depois de ouvir tudo, Linde acenou com a cabecinha como se tivesse chegado a alguma forma de entendimento sobre esses seres sobrenaturais. Depois de confirmar que tudo o que Berengário disse era verdade com Honoria, Linde tinha apenas uma pergunta em sua mente. O que você viu? Depois de beber água estranha, quero dizer. O cérebro de Berengário doeu instantaneamente quando sua mente foi inundada com as lembranças do que ele viu naquele dia. Como resultado, ele tomou um grande gole de sua bebida na tentativa de aliviar sua dor de cabeça com álcool antes de tentar o seu melhor para explicar tudo para sua esposa. Vi 1000 vidas passarem pelos meus olhos. Durante minha visão, testemunhei caminhos infinitos que podem mudar o mundo ao meu gosto, ou terminar terrivelmente. É difícil lembrar de tudo, mesmo com uma memória tão boa quanto a minha. Sinto como se as memórias do meu destino estivessem rapidamente desaparecendo do meu cérebro. Linde compreendeu imediatamente o estado de Berengário. Embora o homem tivesse uma memória fotográfica e tivesse visto 1000 realidades potenciais que ele poderia criar na vida, tais memórias não eram fáceis para um homem mortal acessar. Depois que os efeitos do líquido estrelado terminaram, foi como se uma barragem fosse erguida em sua mente para evitar que as memórias inundassem seu cérebro e afogassem sua consciência. Ela estava hesitante em fazer a pergunta em sua mente, sabendo que esta era uma situação potencialmente perigosa. Em última análise, foi Honoria quem colocou a questão, pois Linde temia muito pela segurança de Berengário. O que você viu sobre esses chamados deuses e seus planos para você? Berengário estava visivelmente com dor enquanto tentava recordar suas memórias do destino que testemunhara. Ele se forçou a beber mais álcool na tentativa de aliviar sua crescente dor de cabeça. Ao fazer isso, ele foi capaz de suportar o tempo suficiente para obter uma resposta à pergunta de sua esposa. É apenas um panteão que está cuidando de mim. A grande deusa de Teotihuacan se interessou por mim porque estava entediada e solitária. Os outros panteões parecem estar competindo entre si no fundo deste mundo. Não sei muito sobre meu destino, mas acho que o panteão germânico, especificamente Odin, me escolheu para romper o domínio que o deus abraâmico tem sobre o mundo ocidental. Quais são seus objetivos exatos eu não sei, mas o panteão germânico parece estar satisfeito com meu progresso. Por isso eles estão mais abertos a se mostrar ao meu redor. Na minha visão, vi algumas linhas do tempo onde encontrei deuses de outros panteões, e eles foram rápidos em me derrubar. Aparentemente, convocar um ser de outra realidade é raro, e aqueles que não estão dentro do panteão germânico me verão como uma ameaça à sua influência no mundo. Ao ver que a dor de cabeça de Berengário havia diminuído por enquanto, Linde suspirou de alívio e fez a próxima pergunta mais importante em sua mente. Você viu algum caminho para encontrar algum outro desses deuses que são amigáveis com você? Eu não quero ter que esperar minha vida inteira sabendo que não podemos ficar juntos na vida após a morte. Berengar vasculhou suas memórias mais uma vez, mas a dor rapidamente bloqueou sua capacidade de fazê-lo. Ele caiu de joelhos, agarrou sua cabeça antes de balançar a cabeça com veemência.
Não sei. É demais para mim lidar agora. Lindy respondeu imediatamente a isso, correndo para o lado de Berengário e colocando a cabeça dele em seu colo. Ficou claro que a pergunta dele o forçou a exagerar nas coisas e lhe causou grande dor. Ela mordeu os lábios em agonia pelo sofrimento que havia causado ao marido. Depois de descansar um pouco no colo da mulher, Berengário recuperou a clareza e começou a falar de uma opção alternativa. Posso não saber como encontrar outra divindade no momento, mas tenho certeza de que ele tem a capacidade de liberar a reivindicação que o Deus abraâmico tem sobre sua alma. Se eu perguntar educadamente, talvez ela possa nos ajudar. Lindy sorriu imediatamente quando ouviu isso. Finalmente, havia uma chance de acabar com a corrente que a assombrava dia e noite. Ela planejava preparar imediatamente uma viagem à Jutlândia quando Honoria chovesse em seu desfile. Weir não disse que da próxima vez que você a visitasse, ela e suas irmãs seriam muito mais hostis. Sem ofensa, mas não acho uma boa ideia voltar ao bosque sagrado. Aquela garota era assustadora. Lindy fez beicinho ao ouvir isso, antes de questionar Berengar, que ainda estava descansando em seu travesseiro de colo. Isso é verdade? Por que você mencionou isso então? Berengar riu quando viu a preocupação de Lindy e acariciou suas lindas bochechas antes de comentar sobre o e sua autoproclamada hostilidade. Eu acho que Weir não é honesta consigo mesma. Para uma tecelã do destino com mais de 1000 anos, ela se comporta como uma criança. Ela estava apenas chateada por eu ter superado suas expectativas. Tenho certeza de que se ela tiver tempo suficiente para se acalmar, ela nos permitirá voltar à árvore do mundo. Lindy imediatamente olhou para Honoria quando ouviu isso. Por que a garota deve enganá-la durante uma conversa tão crucial? Honoria percebeu esse olhar temível e respondeu olhando para Berengário com uma expressão suplicante. O homem só pôde rir enquanto tentava dissipar a fúria de Lindy, enterrando a cabeça em seu poderoso seio. Eu perdi esses peitos. Lindy imediatamente corou de vergonha. Embora estivesse em particular, ela não esperava que o homem fosse tão sem vergonha. No entanto, ela rapidamente perdeu seu estado anterior de fúria e sorriu carinhosamente enquanto acariciava os cabelos dourados de Berengário enquanto o apertava contra o peito. Honoria contemplou a cena e sentiu um pouco de ciúmes. Não só Lindy estava recebendo toda a atenção de Berengar, como também queria encostar a cabeça na prateleira de Lindy. Ela imediatamente respondeu com esse ciúme de dois lados, agarrando a cabeça de Berengário e enfiando-a em seu próprio peito. Em última análise, seu ciúme pela atenção que Lindy estava recebendo de Berengar conquistou sua inveja do homem. Lindy fez uma careta quando seu pequeno animal de estimação roubou seu homem das garras de seu peito, e respondeu pegando o homem de volta enquanto repreendia as ações vergonhosas de Honoria. Sua vadia ladra. Berengar é meu, agora e para sempre. Honoria não recuou e pressionou rapidamente o próprio peito contra a cabeça de Berengário. O resultado final foi o homem usando os seios grandes das mulheres como travesseiros, com um largo sorriso no rosto. Um breve pensamento passou pela mente de Berengário enquanto ele se divertia. Isso é felicidade. Lindy e Honoria estavam se encarando e brigando por suas afeições. Honoria enfrentou Lindy uma vez na vida, possivelmente porque tinha Berengário ao seu lado para defendê-la. Ele não é só seu, ele é todo nosso. Sua possessividade de Berengar é sua pior característica. Lindy zombou quando ouviu isso antes de falar seus próprios pensamentos sobre sua natureza obsessiva. Eu não sou possessivo. Eu sou excessivamente carinhoso. Além disso, o mestre ama esse aspecto do meu personagem. Berengar percebeu que as duas mulheres estavam prestes a entrar em uma briga por causa dele e decidiu terminar as coisas pacificamente. Senhoras, vocês duas são lindas. Agora podemos lutar um com o outro ou nos darmos bem? Qual será? As duas mulheres caíram na gargalhada ao perceberem como estavam sendo infantis. A resposta a esta pergunta não era óbvia? Assim, Berengário recebeu as boas-vindas do rei por duas de suas noivas depois de voltar para casa. Tirania de Aço capítulo 725 Sobrevivente quebrado. O rei Albri sentou-se em seu trono enquanto sua irmã Sibila reclamava com ele sobre o estado atual das coisas para seu reino. Eu não posso acreditar que eles te traíram assim. Não foi esta uma cruzada para acabar com o controle dos sarracenos sobre a Terra Santa? Como eles poderiam fazer isso? Tenho certeza que o Kaiser está por trás disso. Sibila guardava um rancor instintivo em relação ao Império Alemão e seu governante devido ao abuso que sofreu durante sua sentença a um campo de trabalho.
Ela se sentiu injustamente acusada e condenada. Embora ela tenha sido uma mulher solta em seu passado, ela nunca pensou que teria que se vender para a prostituição para sobreviver em qualquer momento de sua vida. Aubrey, por outro lado, sabia que sua irmã não estava em seu juízo perfeito, especialmente quando os infortúnios se abateram sobre sua casa. Assim, não demorou muito para corrigir a mentalidade de sua irmã. Você é doido. Porque os exércitos cruzados ouviriam o Kaiser. Ele é seu inimigo mortal. Fui traído porque surgiu uma oportunidade e meus rivais aproveitaram. Eu nunca deveria ter enviado minhas tropas para as linhas de frente. Foi meu próprio descuido, acreditando que esses homens tinham um único pingo de honra. Quem se importa por que aconteceu? O que importa é como procedemos. Meus exércitos estão destruídos e terei que esvaziar os campos para recrutar mais. Algo que não estou disposto a fazer. Felizmente, meus inimigos estão mais focados em seus rivais no Oriente Médio e na Alemanha para ousar avançar em minhas terras. No entanto, quando eles finalmente voltarem suas atenções para a França, tudo terminará mal para nós dois. Não temos aliados, mas com certeza temos muitos inimigos. Sibila ficou perturbada com a repreensão completa de seu irmão sobre seu argumento, mas não ousou continuar insistindo que Berengário era responsável por sua situação atual. Ela queria vingança depois do que foi feito com ela, mas ela não tinha os meios para alcançá-la. Todos os agentes que ela enviara ao Reich haviam sido descobertos e executados por atos de espionagem. Ninguém que sobrou em seu emprego estava disposto a correr um risco tão grande. Tudo o que a mulher podia fazer era ficar de mau humor e cerrar os dentes de raiva. No entanto, no momento em que seu irmão, o rei, fez sua próxima sugestão, ela quase o estrangulou. Não temos escolha. Se o mundo católico deseja fazer da França inimigos, então devemos ficar do lado de seus inimigos. Se eu soubesse que seria forçado a tal posição, jamais teria tentado seduzir Berengário. O homem claramente não vai tolerar meus avanços, e ficou ofendido com os seus também. Devo resolver esta disputa com a Alemanha se nossa dinastia deseja ter uma chance de sobrevivência. A raiva que Sibila sentiu ao ouvir que seu irmão queria se curvar ao seu algoz podia ser vista em seus olhos. Ela rapidamente se aproximou de Aubrey e deu um tapa em seu rosto bonito. Seu bicho incompetente. Não se atreve a implorar ao Kaiser por proteção? Juro por Deus, se você fizer uma coisa tão vergonhosa, farei tudo ao meu alcance para atrapalhar suas negociações. Aquele bastardo tirou um ano da minha vida. As coisas que tive que fazer para sobreviver são indescritíveis. Aubrey não tinha plena consciência do que Sibila havia sofrido, afinal, ela nunca falava sobre isso. Até para seu irmão, que era seu confidente mais próximo. No entanto, ele sabia que tudo o que ela tinha sofrido deve ter sido brutal, já que ela não era a mesma mulher que ele admirava. Ao retornar à França, Sibila tornou-se paranoica, mal-humorada, maníaca e ansiosa. Não havia como dizer quais palavras iriam detoná-la e fazer com que ela atacasse seus subordinados ou seu rei como uma fera selvagem. Aubrey não pôde deixar de suspirar e forçou a mulher a falar sobre os seus problemas. Sibila, o que exatamente aconteceu com você durante sua prisão? Você não é a mesma mulher que já foi. Agora você é mais como uma coleção solta de defeitos de caráter do que uma pessoa. Você está quebrado, e eu não posso ajudar a recompô-lo se você não falar sobre os seus problemas. Sibila queria arrancar os olhos de seu irmão naquele momento, porém tudo o que ela podia fazer era irromper em lágrimas e chorar em seus braços, enquanto gritava hostilidades contra ele. Te odeio. Você me mandou lá. Nada disso teria acontecido se você tivesse conseguido sua sedução como sempre faz. Isto é culpa sua. Aubrey sentiu uma dor profunda em seu peito ao ouvir sua irmã empurrar a culpa e a responsabilidade para ele. Era verdade que a única razão pela qual Sibila foi despachada para Kufstein foi porque ele não conseguiu seduzir o Kaiser. Talvez em outra vida, se não fosse tão sacanagem, pudesse ter tido sucesso em suas tentativas. Afinal, parecia que Berengário estava totalmente enojado com mulheres soltas. Sibila soluçou por algum tempo antes de proferir algo coeso. 1247 homens. Fui devastado por 1247 homens diferentes durante a minha prisão. Eu precisei. Não havia suprimentos suficientes para todos. Era a única maneira que eu poderia sobreviver. Na maioria das vezes, vários homens ao mesmo tempo.
Eu não passava de um saco de carne para o deleite dos prisioneiros do sexo masculino. E isso é quando eu não estava envolvido em um trabalho exaustivo. Aubrey ficou instantaneamente atordoada com essa revelação. Ele não sabia que sua irmã havia recorrido à prostituição para sobreviver. O rei feminino não conseguia entender como uma mulher podia dormir com tantos homens diferentes. Ele não pôde deixar de perguntar sobre sua irmã sobre os detalhes. Como você sobreviveu? Sibila fungou enquanto enxugava as lágrimas dos olhos antes de dizer a verdade completa. O álcool e as drogas ajudaram. O preso que administrava a prisão por dentro também era responsável pelo contrabando de drogas e álcool para o campo. Se eu transasse com 3 caras em um dia, eu poderia ganhar dinheiro suficiente para comprar uma refeição quente à noite, junto com um copo de vinho fortificado e uma dose de cannabis. Quanto mais caras eu fodia, mais drogas e álcool eu podia colocar em minhas mãos. Aubrey mal podia acreditar em seus ouvidos. Então, novamente, esta parte não foi surpreendente. Como Sibila dependia das importações de cannabis do Reich para dormir à noite. Ela fumava tanto que simplesmente desmaiava em sua cama e acordava de seu torpor 12 horas depois. Ela era pouco produtiva nos dias de hoje, em parte por causa de seu estado mental, mas também porque se tornara viciada em drogas e álcool. Por fim, Aubrey suspirou e acenou com a cabeça. Se Sibila estava tão aterrorizada com o Reich e com o que ele havia feito com ela, então ele não teria dificuldade em convencê-la a se submeter ao Kaiser. Se fosse esse o caso, ele precisava de aliados que pudessem impedir os ingleses e borgonheses de invadir suas terras. No entanto, era mais fácil falar do que fazer, pois seus inimigos já haviam estabelecido alianças com todos os outros reinos católicos. Quanto aos poucos reinos que não prescreveram a fé católica, eles se alinharam com a Alemanha. Do jeito que estava, havia apenas 2 caminhos a seguir: alinhar-se ao Reich ou aliar-se à Igreja. Desde que os reinos católicos o traíram em Jerusalém, eles não eram mais uma opção. O que significava que ele teria que convencer sua irmã a aceitar a ideia de se aliar à Alemanha ou confiar em si mesmos para a defesa nacional. Rei Aubrey só podia suspirar pesadamente em derrota. Se ele não pudesse se alinhar com nenhuma das principais facções da Europa, então teria que se tornar um estado totalmente autossuficiente. Esta não era uma tarefa fácil, mas se ele pudesse enviar agentes para o Reich e aprender um pouco de sua tecnologia mais antiga por meio de espionagem, então ele poderia ter uma chance de lutar. Aubrey beijou a cabeça de sua irmã enquanto ela chorava em seu peito e revelou tudo o que ela sofreu durante seu tempo em um campo de trabalho alemão. Quanto mais ouvia, mais furioso ficava com o Kaiser por tratar tão mal sua irmã. Foi simplesmente desumano. Onde estava sua ética cristã? Ele acabaria escrevendo uma carta com palavras fortes para Berengário sobre a provação pela qual Sibila havia passado. Naturalmente, Berengário desconhecia a corrupção no sistema prisional, nem os maus tratos severos das prisioneiras. Quando Berengário projetou os campos de trabalho como um sistema de punição para criminosos empedernidos, ele o fez sob a suposição de que as prisioneiras seriam poucas e distantes entre si. Havia certas proteções estabelecidas para as poucas prisioneiras que existiam na Alemanha, mas os funcionários encarregados dos campos muitas vezes ignoravam essas diretrizes. Afinal, muito pouco financiamento foi para os campos. O objetivo por trás do sistema prisional alemão não era a reabilitação, mas a punição e a dissuasão. Esperava-se que fossem tão brutais que qualquer homem que fosse libertado pensaria 2 vezes antes de se envolver no crime mais uma vez. Quando Berengário recebeu a carta de Aubrey, ele investigaria minuciosamente os campos de trabalho e seria forçado a redigir leis para estabelecer melhores proteções para as detentas. A notícia do que Sibila havia sofrido fez a pele do Kaiser se arrepiar. Quanto aos guardas que facilitavam a rede de prostituição dentro dos campos, eles próprios seriam julgados e condenados. Tirania de Aço capítulo 726. Adquirindo um irmãozinho Vasily Noemi era uma jovem que emigrou para o Império Alemão de sua terra natal, a Hungria, devido aos esforços de seu irmão mais velho. Apesar de estar separada de sua família, ela não estava sozinha, pois tinha um guardião designado para ela, que era uma jovem. Como parte dos requisitos de imigração, esta mulher procurava agora um marido alemão, e teve algum sucesso no assunto. Afinal, apesar de ser uma camponesa analfabeta, ela era uma beldade estrangeira, que falava a língua alemã e tinha muitas das qualidades que os homens alemães achavam atraentes em uma mulher.
Este guardião era na verdade uma jovem camponesa de nome Dudas Lila que servia de empregada da nobre nascida Noemi. Como resultado, ela era boa em cozinhar, limpar, costurar e muitos outros talentos que uma esposa deveria ter de acordo com o ideal alemão. O irmão da menina selecionou especificamente Lila para ser sua guardiã porque ela cuidava da jovem como se ela fosse sua própria filha. Como resultado, Lila recebeu uma bolsa mensal da família de Noemi para cuidar da menina em tempo integral, pois ambas buscavam uma vida no Reich. Embora fosse uma quantia considerável, era apenas o suficiente para proporcionar uma vida de classe média para os dois. Mesmo assim, eles viviam em um estado de luxo e conveniência que até mesmo o alto escalão da nobreza em seu país de origem invejaria. À noite, depois de colocar a menina na cama, Lila saía para uma taverna de luxo e procurava um marido rico. Foi aqui que ela conheceu seu atual amante, um rico empresário alemão que a mantinha como amante por enquanto. O homem estava até pensando em pedir Lila em casamento e tomá-la como uma de suas esposas. Quanto à menina Noemi, ela frequentava as aulas durante o dia e aprendia habilidades valiosas como costurar, tricotar, limpar, cozinhar etc. À tarde, ela morava na Alemanha há meses, mas só recentemente pôde frequentar as aulas na prestigiosa Kufstein Royal Academy, que era uma instituição pública patrocinada pela coroa para criar a próxima geração de crianças superdotadas. A Royal Academy tinha 3 campi distintos com base nas faixas etárias das crianças. Naturalmente, como uma menina de 13 anos, Noemi estaria frequentando o ensino médio, onde ela acabou se encontrando na mesma classe que o príncipe mais velho do império. Ela estava curiosa sobre por que uma criança tão jovem estava em um curso tão avançado. No entanto, apesar da diferença de idade, ela achava que o príncipe Hans era uma gracinha, mesmo tendo um temperamento distante. Embora Noemi valorizasse seu irmão mais velho, ela sempre desejava secretamente um irmãozinho fofo. No entanto, ela infelizmente não foi abençoada com tal coisa. Quando ela pôs os olhos em Hans pela primeira vez, foi como se ele fosse a manifestação física do irmãozinho perfeito que ela sempre imaginou em sua mente. Hans era inteligente, mas frio com estranhos. No entanto, ele parecia ser muito agradável para aqueles a quem estava acostumado, como sua jovem noiva Verônica, que visitava a escola com frequência, apenas para trazer o lanche do menino. A razão pela qual Verônica não estava presente na Royal Academy era que ela frequentava uma escola só para meninas que era igual em prestígio. Há semanas que Noemi observava Hans em silêncio e, depois de formular uma avaliação adequada do menino e de seu caráter, ela desejou se aproximar dele. Ela veio com o plano perfeito para fazê-lo. Assim, quando chegou a hora do almoço, Noemi foi rápida em se aproximar de Hans antes que ele pudesse escapar. Ela tinha um sorriso caloroso no rosto enquanto encurralava o menino em sua mesa. Olá, majestade. Hans ainda estava olhando para seu livro quando ouviu isso, e estava prestes a responder com as palavras foda-se até que ele olhou para cima e viu a garota sorrindo para ele. Se havia um aluno que Hans conhecia em sua classe, era Noemi. Por que foi isso? Foi porque ela começou a se desenvolver mais cedo do que as outras meninas, e já tinha um busto de tamanho decente, apesar da idade. Ela também tinha um rosto bonito e um comportamento caloroso. Na verdade, todos os garotos da escola ansiavam por ela, mas geralmente mantinham distância como um acordo tácito. Noemi estava felizmente inconsciente desse fato e aproveitou a oportunidade para se aproximar de um menino por vontade própria. Ainda assim, o garoto que ela se aproximou era a última pessoa que o jovem invejável esperaria. Quando Hans olhou para o rosto bonito de Noemi, suas palavras cruéis imediatamente ficaram presas em sua garganta, e ele mudou para um comportamento mais amigável, embora um pouco. O que você quer? Noemi olhou para o menino com seus brilhantes olhos violeta antes de tirar sua franja vermelha do rosto. Ela usava uma expressão deliberadamente tímida ao fazer a pergunta que dominava sua mente. Bem, você vê. Esta manhã eu me empolguei na cozinha e acabei fazendo 2 sanduíches por engano. Eu estava me perguntando se você queria um. Hans encarou a garota com escrutínio. Não havia como ela ter feito 2 sanduíches por engano. Mesmo que ela tivesse sobrado material suficiente para um segundo, porque ela iria embalá-lo para o almoço, a menos que tivesse uma intenção explícita. A mente do menino funcionava de forma diferente dos outros, e ele imediatamente suspeitou de uma trama oculta da garota. Ainda assim, ele podia ver a inveja nos olhos dos meninos de sua classe quando Noemi se aproximou dele,
e decidiu puramente por despeito que ele concordaria com o pedido dela. Claro, suponho que posso poupar algum tempo. Ao ouvir isso, Noemi praticamente pulou de alegria ao expressar sua felicidade. Ótimo, vamos para o refeitório. Com isso dito, a jovem começou a arrastar Hans para longe de sua mesa pela mão. Ela o levou para os armários, onde seu sanduíche estava contido em um mini refrigerador. Depois de pegar seu almoço, ela levou o menino para o refeitório, onde os dois se sentaram na mesa normal de Hans. Noemi rapidamente entregou um dos sanduíches para Hans com um sorriso no rosto. Ela tinha trabalhado duro para preparar a comida. Tendo observado o menino e seus almoços por semanas a fio, ela notou que ele parecia gostar de um sanduíche de atum e cebola feito em pão de fermento. Hans só comia esses sanduíches às terças-feiras, e hoje era quinta-feira, o que significava que uma de suas mães havia embalado uma caçarola que ele gostou menos do que o sanduíche de atum. Quando Hans viu que a garota havia preparado para ele seu segundo sanduíche favorito, seu favorito sendo um derretido de atum, ele imediatamente questionou suas intenções. Tornou-se óbvio neste momento que ela estava observando seu comportamento por algum tempo, e estava jogando um ângulo. Ele só não sabia o que. Enquanto o menino Prince examinava as ações de Noemi, ela imediatamente comeu a comida com um sorriso agradável no rosto. Ela também parecia gostar do sanduíche, deixando Hans à vontade. Embora não pudesse dizer com certeza se a comida estava envenenada, era um risco que estava disposto a correr. Assim, ele deu uma mordida no sanduíche e achou agradável. Ele tinha que admitir, a garota definitivamente tinha talento culinário. Não era fácil preparar o atum da maneira que Hans mais gostava. No entanto, a tentativa da menina foi semelhante em composição à de sua mãe. Noemi percebeu que Hans tinha um pouco de atum preso na boca e imediatamente ultrapassou os limites de seu novo relacionamento. Oh, Hans, deixe-me pegar isso para você. Ela não apenas se referiu a ele pelo primeiro nome, mas também limpou o atum da boca dele com o dedo, antes de comê-lo ela mesma. O ato pegou Hans desprevenido. No entanto, ele não desprezou o tratamento que estava recebendo e, portanto, não fez comentários. Ao ver que o menino não era do tipo falante, Naomi o pressionou a falar perguntando diretamente como ele se sentia em relação ao sanduíche dela. Você gosta disso? Hans acenou com a cabeça e falou as palavras em sua mente enquanto devorava o sanduíche com gosto. É bom, mas o atum da mamãe é melhor. Essa reação fez Noemi fazer beicinho, enquanto ela repreendia o menino sobre seus comentários rudes. Hans, você sabe que não é educado dizer a uma garota que gastou seu precioso tempo fazendo um sanduíche para você que sua comida não é tão boa quanto a de outra mulher, certo? Essa declaração imediatamente deixou Hans perplexo, desde quando ele se dava tão bem com essa garota. Ainda assim, ela era bonita e o tratava bem. Assim, ele só poderia baixar a cabeça e pedir desculpas. Ou então ele estava prestes a fazê-lo até que as famosas palavras de seu pai entraram em sua mente. Hans, você pode ser um menino agora, mas um dia você será um homem. E há um conselho sobre as mulheres que devo lhe dar, para que quando chegar a hora, você possa manter sua dignidade como homem. Esse conselho é simplesmente que você nunca deve se desculpar com uma mulher. Se você fizer isso uma vez, ela vai esperar que você faça sempre que ela achar que você está errado. Se ela ficar brava e te deixar, que assim seja. Para homens como nós, há muitas mulheres por aí que ficariam felizes em estar com você. Ao se lembrar dessa citação de seu pai, Hans imediatamente endireitou as costas e exibiu uma expressão orgulhosa ao revelar seus pensamentos sobre o assunto. Eu estava apenas dizendo a verdade. Se isso te ofende, então não precisamos falar mais sobre isso. Essa resposta fez Noemi fazer beicinho. Esta não era a resposta que ela esperava. Essa criança não deveria se comportar como um irmãozinho fofo e se desculpar com sua irmã mais velha por seus erros. Ela percebeu que se queria que Hans fosse seu precioso irmãozinho, então ela precisava educá-lo completamente sobre boas maneiras. Assim, os dois passaram todo o período da refeição discutindo de forma passiva e agressiva sobre boas maneiras e etiqueta. Um assunto que Hans achou terrivelmente chato. Tirania de Aço capítulo 727 Construindo um mito. Berengário estava sentado em seu escritório com uma expressão severa em seu belo rosto. Diante dele estava sua esposa, Lindy, que estava vestida com seu uniforme de inteligência.
A bela ruiva peituda era sua diretora de inteligência, e ela havia recebido um radiotelégrafo do Império Bizantino. Ela entregou a comunicação ao marido antes de resumir seu conteúdo. O imperador Vetranis solicita mais ajuda militar na forma de apoio material. Ele perdeu o controle sobre grandes áreas da Terra Santa. Seus exércitos que podem ser implantados na região sofreram pesadas perdas, e os timúridas estão em pior posição. Ele teme que os cruzados marchem para o sul e ataquem nosso pequeno projeto no Egito. O Egito, como você sabe, é uma fonte considerável de renda para o Império do Oriente, e eles têm medo de perdê-la. Assim, eles estão usando nosso canal como um meio de nos inspirar a ajudá-los. Berengário leu a comunicação enviada entre os dois impérios e contemplou o relatório de inteligência construído por seus agentes em campo. Parece que o Império Bizantino e Timúridas sofreu graves perdas. Mais do que Berengário havia estimado. Essas baixas foram principalmente o resultado de vários erros táticos por parte dos estrategos que foram implantados na região. Se Paladius tivesse sido encarregado de liderar as tropas, a guerra já teria acabado. No entanto, ele era o homem a quem confiava a proteção dos Balcãs e, portanto, não podia mover suas forças mais para o leste. O relatório também afirmava que o imperador bizantino estaria chamando os chefes de seus generais que falharam tão miseravelmente em defender Jerusalém. Como esperado, no momento em que as forças bizantinas e timúridas perderam a cidade, os cruzados massacraram seus habitantes. Apenas os habitantes católicos foram poupados da espada dos invasores. A imensa perda de vidas deste conflito, os danos causados aos exércitos bizantino e timúrida e a turbulência na corte bizantina criaram o caos necessário que Berengário esperava. Assim, ele suspirou pesadamente antes de perguntar mais sobre a situação política de seus aliados. Que notícias você tem da facção Dove? Eles fizeram algum movimento para negociar termos pacíficos com o papado? Linde tinha um sorriso presunçoso em seu rosto bonito enquanto entregava outro documento ao principal. Era um dossiê de inteligência sobre a facção das Pombas, liderada pelo primeiro príncipe do Império Bizantino, um jovem chamado Quintus. Ela rapidamente resumiu seu conteúdo da maneira mais fácil de explicar. As Pombas causaram uma cena bastante caótica na corte bizantina. À medida que a guerra avança em turbulência, eles procuram terminá-la por meio de uma negociação pacífica. O príncipe Quintus tem falado muito sobre chegar a uma solução que os católicos, ortodoxos e muçulmanos possam concordar. Ele afirma que esta guerra é resultado de suas ações imprudentes, e que eles devem assinar outro tratado com o mundo católico. No entanto, tais pontos de vista são impopulares entre os timúridas que procuram vingar suas perdas. Se o Império Bizantino pedisse a paz, todo o seu trabalho para alcançar a paz entre os bizantinos e os sarracenos seria desperdiçado. Como devemos proceder? Berengário pensou um pouco nessa questão, antes de decidir como lidar com a crise no Oriente Médio. Após vários momentos de deliberação, ele expressou sua conclusão em voz alta com uma pitada de orgulho em sua voz. Use nossos agentes que estão embutidos em Constantinopla para trabalhar ao lado de Quintus em busca de uma solução pacífica para a crise na Terra Santa. Ao mesmo tempo, use nossos espiões no papado para influenciar o Papa a fazer um tratado horrível que faria o Império Bizantino sofrer muito. Certifique-se de que essas negociações terminem de uma maneira que favoreça fortemente os cruzados e penalize a aliança bizantino-timúrida. Quero que Vetranis saiba quão incompetente seu filho pacifista é, especialmente dentro do campo em que ele supostamente se especializou. Quando Vetranis perceber que seus dois filhos são lixo, ele estará aberto à ideia de colocar Alexandros no trono. Alexandros se tornará a luz nos olhos de uma nação cheia de desespero. Esta observação surpreendeu um pouco Linde. Ela não esperava que Berengário quisesse que o Império Bizantino mergulhasse nas profundezas do desespero. Tal coisa seria difícil de conseguir, mas Berengário há muito formular um plano de como conseguir isso. Assim, ele continuou com seu discurso. Quero que você forneça secretamente ajuda militar às forças católicas, vaze para eles o conhecimento de fuzilamento, para que sua infantaria esteja no mesmo nível dos bizantinos. Você também pode vender parte de nossa reserva de pólvora negra através de um canal não oficial para os exércitos cruzados. Uma vez que os cruzados estejam confiantes em seus meios para colocar armas de fogo em campo, eles facilmente tomarão a Terra Santa e partes da Anatólia.
Os bizantinos e os timúridas sofreram pesadas perdas e serão forçados à mesa de negociações, onde eles aceitarão quaisquer termos que os católicos lhes derem. Quero que este conflito termine com sangue. Depois que os católicos vencerem a guerra, nossos agentes influenciarão o papado, para negociar uma paz, que vê grandes partes do território bizantino e timúrida anexadas pela Igreja e divididas nos chamados reinos cruzados. Como parte do tratado, os bizantinos e os timúridas serão forçados a pagar uma grande quantia em ouro e terão que limitar seu exército. Esta humilhação conduzirá a uma forma de ressentimento contra a dinastia dominante e o mundo católico. Eu quero que Alexandros não seja apenas o imperador dos romanos, mas o salvador que restaurou seu império à sua antiga glória. Eu quero que ele acabe com o controle da dinastia Paleólogo sobre o império e forje o seu próprio. Um ramo cadete de ambas as nossas casas, a dinastia Paleólogo Kufstein. Naturalmente, Alexandros terá todo o apoio da Alemanha nestas empreitadas. Pode levar anos para o ressentimento do povo romano ferver a ponto de exigir a substituição de Vetranis, mas quando chegar a hora, Alexandros estará pronto para assumir seu papel como novo imperador do Oriente. Linde olhou com espanto para o marido e para a extensão de suas maquinações. Ela não sabia que o seu marido queria forjar um mito por trás de seu filho para garantir que ele fosse admirado pelas gerações futuras, assim como havia feito com a Alemanha. Ela sempre assumiu que Berengário só queria Alexandros no trono de Bizâncio como um fantoche. Verdade seja dita, o Tratado de Versalhes inspirou Berengário a como punir adequadamente uma nação derrotada. Apesar de insultar o tratado em sua vida passada e vê-lo como a causa da Segunda Guerra Mundial, ele sabia que precisava quebrar o espírito do povo bizantino para que seu filho com honoria fosse venerado por séculos após sua morte. Quem seria o herói para se erguer em um tempo de escuridão e restaurar o Império Bizantino às suas alturas anteriores? Ora, o filho de Berengar von Kufstein, é claro. O pai da Alemanha e hegemonia mundial criaria dois filhos que se tornariam figuras lendárias por direito próprio. Esse era o legado que Berengário queria deixar. Naturalmente, ninguém saberia sobre o envolvimento da Alemanha na derrota de seus aliados, ou seus maus tratos causados pelo tratado abominável. No que diz respeito ao mundo, a Alemanha continuaria a fornecer apoio militar a seus aliados por meio de armas e treinamento até o fim da guerra. Linde olhou para o marido como se não conhecesse mais o homem com quem estava casada. Pensar que suas maquinações estavam além de sua compreensão excepcional de seu caráter. Surpreendeu-a que ainda houvesse mais no caráter desse homem que nem ela conseguia ver. Tal pensamento a obrigou a aprender mais sobre o homem que ela amava, até que ela soubesse tudo o que havia para saber sobre ele, algo que ela pensava que já havia realizado. Um sorriso sedutor se formou nos belos lábios da mulher quando ela inclinou a cabeça para o lado e falou com o homem sentado confiante na frente dela. Mestre. O olhar de Berengário se deslocou para o estranho comportamento da mulher enquanto questionava suas intenções. O que é isso? Linde levantou rapidamente a saia de seu uniforme de inteligência para revelar sua meia calça e tanga, que estavam encharcadas em seus sulcos. Com um olhar cheio de luxúria em seus olhos azul celeste, ela revelou seus pensamentos ao homem. Estou terrivelmente molhada agora. Em resposta a isso, Berengário sorriu e se levantou de seu assento, antes de passar por cima da mulher e agarrar seus ombros enquanto sussurrava em seus ouvidos. Acho que posso ter uma cura para o que o aflige. Depois de dizer isso, Berengário e Linde se engajaram na paixão pela próxima hora, antes de enviar uma variedade de comunicações que acabariam por acabar com a guerra no Oriente Médio em favor de Berengário. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.